tarde a todos, meu nome é Alessandro, farei o treinamento do MAP Hidráulica para AutoCAD. A princípio, qualquer tipo de dúvida pode ser solicitada através da aba Question ou Chat. Neste momento, o Gleison será responsável pelas questões individuais de cada um. Irei mostrar alguns recursos da ferramenta, algumas opções de obter outros tipos de bibliotecas e utilizando o modelo simples de projeto. Para qualquer tipo de projeto, independente se ele for no AutoCAD ou MapCAD, vá até a opção File, Novo Projeto e utilize um template do próprio AutoCAD. É comum encontrarmos algumas versões como ACADISO DWT, ACAD DWT, que são padrões do próprio produto. Porém, existem outras opções, o qual você pode carregar quando for necessário. Mas, normalmente, um projeto você pode escolher entre os dois modelos de template. Cada opção de template possui configurações adequadas com relação à unidade de projeto, tipos de layer, tipo de unidades, configuração de dimensões, configurações de textos, estilos, traçados e tudo aquilo que é importante para cada tipo de projeto. Às vezes o usuário que já trabalha com AutoCAD desconhece essas configurações, ou seja, quando você começa a desenvolver o seu projeto de instalações, criando vários tipos de layers, cores, padrão de arquivo de pena, CTB, STB, configuração de layout, que é relacionado com a parte de impressão, criando toda a parte de detalhamento e folhas. Conforme você vai desenvolvendo o seu projeto, tudo isso pode ser salvo no modelo de template. E é o que o AutoCAD executa, porém nem todos trabalham desta forma. Então, quando você finaliza o seu projeto e ele já está pré-configurado, você pode salvar o seu projeto como Drawing Template, para que no outro ou os demais projetos a serem executados, você não perca tempo recriando tudo do zero. E esta é a ideia do MAP Hidráulica dentro do AutoCAD. Para que você não perca tempo ajustando as configurações de textos, estilos, unidades de projeto, você desenvolve o primeiro padrão e os demais você tem um modelo completo. Agora vou falar a respeito do MAP Hidráulica, que é um aplicativo desenvolvido pela Office Desk para trabalhar dentro do AutoCAD. Ele também pode ser chamado de plugin, onde você depende da plataforma AutoCAD para poder executar e utilizar seus comandos. Dentro da ferramenta MAP Hidráulica, nós temos todos os comandos relacionados à inserção, desde conteúdo, então o primeiro comando a ser utilizado das ferramentas, encontramos algumas bibliotecas oferecidas como TigreCAD, Docalbin, Celite, Incep, Roca, que você pode fazer o download livremente de toda a linha, dependendo do tipo de produto, e escolher o tipo de linha a ser utilizada no projeto, para que o sistema depois quantifique, e cada tipo de linha possuindo as suas dimensões correspondentes. Toda a interface de criação do projeto pode ser utilizada de acordo com a parte de conteúdo. Para aqueles que trabalham já com TigreCAD versão gratuita, você tem total liberdade de lançar e montar o seu projeto utilizando o conteúdo. Porém, aqueles que trabalham já com MAP Hidráulica versão paga, você tem condições de utilizar comandos como tubulação automática, que é o nosso caso, alterar o diâmetro, caso seja necessário modificar o diâmetro durante a execução do projeto, fazer algumas representações de anotação como prumadas, elevações e inverter a direção do sentido de fluxo, embora estas opções, por serem anotações no próprio AutoCAD, você também pode desenvolver dimensões ou anotações em textos com o próprio AutoCAD. Então você não está apenas limitado a utilizar as anotações do sistema, mas também as dimensões do próprio AutoCAD. Lembrando que você tem uma ferramenta adicional para executar os seus projetos. Você pode continuar trabalhando da forma que sempre fez no AutoCAD. Temos as ferramentas de cálculo, que nada mais são checagens para que seja analisado o modelo desenvolvido. Existem alguns comandos que podemos informar o seguinte. Nós temos desde a parte de checagem
cálculo de água quente e fria, esgoto. Esses dois comandos, eles interagem com aquilo que foi desenhado. Ele faz uma checagem de todo o traçado desenvolvido com as dimensões desenhadas e faz uma validação. E essa validação, ela pode passar ou recusar. No momento que ela passa ou recusa, ela cria um relatório dizendo quais diâmetros estão de acordo e quais não estão, para que você possa novamente redesenhar o modelo quando necessário. Mesmo o software dimensionando, não quer dizer que ele vai interagir com o projeto e alterar as dimensões ou bitolas, não só da conexão do tubo de forma automática. Ele apenas faz uma checagem e você deve modificar depois usando as opções de alterar diâmetro ou inserindo novas dimensões. Com relação aos cálculos de caixa d'água, águas pluviais, bomba hidráulica e cálculo de filtro, fossa e sumidouro, são cálculos isolados no projeto. Você não precisa ter nada desenhado para executar um cálculo rápido sobre sistema de distribuição. Existem algumas situações que depois, durante o projeto, irei mostrar, porém, por enquanto, a apresentação da tela inicial, mas apenas são cálculos isolados. Normalmente você encontra isso em documentos específicos, mostrando todo o roteiro de como executar, e no final ele acaba gerando um relatório e você pode exportar para Excel ou Word. Então, mais uma vez, recapitulando, até a parte de esgoto você interage com o projeto. A partir daqui, caixa d'água, você apenas dimensiona isoladamente do projeto. Existem algumas opções de preferências, onde você pode indicar níveis no seu projeto, opções de visibilidade, que será demonstrada no treinamento, e as opções de atualização, configuração geral e também sobre o sistema. Qualquer tipo de nova biblioteca ou novo produto, alguma correção, melhoria na ferramenta, você receberá uma indicação automática. Toda vez que você abrir a ferramenta, o AutoCAD, o plugin é iniciado e ele verifica alguma atualização em nosso servidor. Então, se caso um novo produto, uma nova linha, um novo fabricante existe nas nossas configurações, você pode realizar o download automaticamente. Por falar em download, para que você possa obter todas as bibliotecas após a instalação do MAP hidráulica, você pode acessar o menu Office Desk e o único comando que você pode interagir, independente de outros tipos de soluções, é o comando Explorer. Dentro do Explorer, você irá encontrar todas as bibliotecas o qual foram feitas o download em seu projeto ou no seu sistema. Embora no treinamento irei mostrar algumas opções da biblioteca Tigre e Docol, podemos também utilizar outras linhas e famílias. Neste caso aqui, a categoria BD, você encontrará este produto e também poderá lançar livremente no modelo do AutoCAD. Como a biblioteca da Office Desk trabalha também com produtos para Revit, toda a informação que você acaba disponibilizando, fazendo download para a linha no AutoCAD, você também pode trabalhar com o Revit. Então, não só para aqueles que estão sempre na plataforma AutoCAD, mas também se quiser aventurar ou desenvolver seus primeiros projetos no Revit, nós também temos o produto MAP Hidráulica para o Revit, a fim de que você possa desenvolver o mesmo tipo de projeto para o AutoCAD. Para aqueles que se interessarem em trabalhar ou verificar o conceito de Revit, por favor, entre em contato ou até mesmo assista aos nossos vídeos treinamentos no nosso portal. Verifique que eu tenho já algumas linhas, porém, caso você necessite baixar novas linhas ou novos produtos, você pode acessar a opção Download Libraries, que apenas é uma nuvem em nosso servidor, contendo grande parte dos fabricantes. Para fazer a instalação é bem simples. Você localiza a linha necessária,
clicando em cima e faz a instalação. Ao clicar, toda a linha é feita um download contido em nosso servidor. Dependendo do volume de arquivos, isso pode demorar alguns minutos. Após a instalação, voltamos para o local das bibliotecas e aqui está um novo produto a ser utilizado. Neste momento, o software irá verificar se este tipo de produto ele serve não só para AutoCAD, mas também para qualquer outro tipo de produto, até mesmo SketchUp ou Revit. Então veja que esta linha deste fabricante, ela só será usada para outro software. Tá? Então você pode utilizar não só na plataforma AutoCAD, mas também outras ferramentas. No caso de instalação hidráulica ou hidrossanitária, teremos já todas as informações necessárias para utilizar o projeto no AutoCAD. Para realizar o lançamento, podemos apenas clicar em cima e o software fará o lançamento. Tudo que estiver em Local Libraries significa que você está salvando o conteúdo em seu HD. Não é necessário você se preocupar em fazer backups, porque a todo momento você irá localizar o conteúdo em nossa nuvem. Você encontrará vários tipos de bibliotecas específicas, não só para hidráulica, mas também para elétrica, arquitetura, design de interiores, entre outros. Caso necessite localizar alguma biblioteca, faça uma pesquisa, indicando aqui no caso vaso como sendo vaso sanitário e confirme com Enter. O sistema irá procurar em todo o servidor todas as linhas, todas as bibliotecas, não só de AutoCAD, mas também em qualquer outra plataforma, e também as opções dos fabricantes que você pode utilizar livremente. Mas o mais importante não é apenas este conteúdo. O sistema, além de gerenciar as bibliotecas contidas dentro do produto, dentro do software, você não precisa se preocupar com qualquer tipo de produto que não exista, porque normalmente o fabricante irá disponibilizar. Mas outra coisa importante é a interação gráfica que você vai desenvolver durante o seu projeto. Você pode desenvolver o seu projeto em 3D ou em 2D. Mas como hoje, com o AutoCAD, é possível já desenvolver o projeto no modelo tridimensional, graças às opções do modelo das UCS e posicionamento do CAD, isso se torna mais fácil. Bem, o processo de construção do projeto ele não muda nada com relação à utilização da ferramenta. Você pode criar a sua arquitetura com o comando line, model line no caso, multiline. Pode importar um arquivo de AutoCAD pronto, ele pode ser 2D, 3D, pode continuar trabalhando com o modelo XREF, isso não atrapalha em nada. A única coisa que é importante ressaltar são as configurações da unidade de projeto. É importante que você saiba diferenciar o que é a unidade do projeto da escala de projeto. Né? A escala de projeto ela é apenas utilizada na hora da impressão em layout ou até mesmo no model. Então você define se o seu projeto será plotado 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50, 1 para 20 ou 25 para criar um detalhamento hidráulico. Mas o importante é saber que a planta desenvolvida ela foi feita em qual unidade. A unidade seria metros, centímetros, milímetros, que são as opções mais comuns. Então, primeiramente, vou abrir um projeto já existente, uma planta baixa. E esta planta baixa ela foi desenvolvida com algumas configurações. Né? Ela primeiro foi concebida em uma unidade. Não adianta abrir um projeto de terceiro ou uma planta de terceiro e já iniciar o seu projeto. Você tem que saber, você é obrigado a saber a unidade que foi concebido o seu projeto. Por quê? É comum que durante lançamento, com alguns softwares que trabalham com biblioteca,
as peças saírem pequenininhas ou grandes demais, fora de escala ou de tamanho, e você ficar com dúvida se realmente está trabalhando na unidade certa. Então, a primeira coisa sempre a ser feita, até como uma solução para quem trabalha sempre com AutoCAD, independente do aplicativo, é usar o comando dist, né? Simplesmente digite DI na linha e faça 2 medições em um determinado vão, em qualquer lugar, seja na parede, na porta ou na janela. Após o comando, verificar qual é a distância, né? No caso do valor x, marcado aqui como 0,6. Então, eu entendo que são 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Então, eu entendo que a unidade de criação do meu projeto foi na unidade metros. Tá? Então, significa que ao lançar qualquer equipamento, tudo está apto a ser desenhado em metros. Existe uma configuração no software, antes de você iniciar o seu projeto, que é apenas essa indicação, este ícone, que é escala, alterar a escala de seção do projeto. Quando nós ativamos esta opção, você irá definir qual a escala, ou seja, a unidade do seu projeto. Então, se a planta ela foi concebida em metros, é importante que você também defina a unidade em metros. Caso você não faça a adequação correta, ao inserir qualquer componente, o sistema fará a troca e esse componente pode ficar maior ou menor. Então, para que você não tenha nenhum tipo de problema, defina também a mesma unidade em metros. Feito isso, né, para aqueles que trabalham já com algumas representações em planta baixa, temos algumas opções. Também podemos dar algumas dicas com relação à parte de equipamentos ou simbologias de peças sanitárias. Para facilitar o traçado, porque nós iremos trabalhar também em 3D, e nem sempre o usuário costuma trabalhar em 3D, né, você pode já desenvolver um modelo isométrico já em 3D com as próprias rotinas do AutoCAD, preservando estas opções de conexões que são apenas as entradas e saídas de água fria e esgoto. Então, essas marcações nas peças sanitárias vão facilitar a criação do traçado. Se você não tiver nenhum modelo ou nenhuma linha de eixo desenvolvida manualmente e também nenhuma indicação desses conectores, dessas tubulações de queda ou até mesmo indicando a conexão onde está localizada na parede, ficará mais difícil você representar o seu modelo. Tá? Então é incomum, para que seja facilitado, nós desenvolvermos esse traçado. Uma das opções a serem mostradas é que, com esta linha de eixo que já representa o modelo desenhado, nós podemos usar alguns comandos do map hidráulica para transformar tudo que já foi desenvolvido em uma tubulação. Então, caso você queira transformar todos os elementos em uma tubulação, apenas selecione este comando. Caso você receba um projeto pronto e queira transformar toda a linha traçada deste modelo isométrico, apenas execute. Independente do layer que foi desenvolvido, ele já aplica e já constrói todas as informações necessárias. Mas primeiro, antes de executar algumas tarefas, farei um exemplo de como você pode obter este tipo de traçado. Okay? Então, a princípio, para desenvolver um traçado isométrico deste, é bem simples. Veja que o próprio UCS, né, no caso, o comando, a ampulheta de desenho, ele já fica na projeção de acordo com o CS de desenho. Quando você desenvolve qualquer traçado, usando o comando line, então vou clicar em qualquer lugar aqui e vou puxar para cima. Quando você puxa para cima, independente se eu estou trabalhando com o orto ou não, e girando o 3D, ele está desenhando acima do nível. Veja que eu estou já puxando e desenhando. Quando eu fizer isto e digitar, por exemplo, ponto 3, ele já cria um segmento. Se eu fizer a mesma coisa mais para cima, mais uma vez, ponto 6, ele cria um outro segmento.
Então, ponto 6 com ponto 3, ponto 9. Eu começo a desenvolver o traçado livremente em outras direções. Veja o que está acontecendo e dou continuidade. Para isso, apenas indico as novas elevações, os novos níveis. Então, vamos desenvolvendo traçado aleatório e podemos dar continuidade em outros locais. E aqui está o resultado. Embora apenas desenhei com linhas normais, podemos utilizar esta linha de eixo para facilitar o lançamento da tubulação. Bem, aí depende de cada forma de projeto de cada usuário. Se você quiser ignorar a linha de eixo e fazer por conta, também não tem problema. Mas se a intenção é facilitar de acordo com essas linhas de eixo, né, por que não tentar executar desta forma? A mesma coisa para traçado de esgoto, onde você tem aqui apenas um elemento, um croquis para inserção do objeto, mas nada te impede de desenvolver de outras formas. Bem, irei remover. E para o nosso projeto de hoje, iremos trabalhar com as opções de água fria. O processo para desenvolver água fria, água quente e esgoto são os mesmos. O comando é o mesmo, a forma de traçar é o mesmo, a única ressalva e diferença é que você deverá escolher o tipo de linha diferenciado. Então, para cada tipo de projeto, você escolhe um tipo de linha, e para cada tipo de linha, você vai definir um tipo de diâmetro. Os diâmetros são específicos para cada tipo de situação. A mesma coisa para equipamentos que serão lançados no projeto. Os equipamentos podem ser as peças sanitárias, vaso, bidê, lavatório, e também algumas conexões, como ralos, caixas sifonadas, que você também pode lançar durante o projeto. É importante ressaltar que tudo que é traçado nas opções horizontais, na mudança de direção, você pode desenhar livremente. Porém, quando você muda a direção no sentido vertical, é importante que você coloque a conexão manualmente. Durante o treinamento, não tem nenhum tipo de problema. O que significa a questão de você trabalhar com o traçado existente e lançar as peças? Bem, vou até esta opção chamada gerenciar todos os itens do seu projeto. E o interessante ressaltar é que, quando você desenha o traçado livremente, dando ângulos de 45 ou 90, o sistema automaticamente, ou seja, sozinho, coloca todas as informações de joelhos, 90 ou 45, tubos, luvas e qualquer outro objeto, até mesmo T's, junções, entre outras opções. Para cada tipo de sistema lançado, por exemplo, esgoto normal, você também pode pré-configurar o que você quer executar. Então, a todo momento, quando eu lançar uma mudança de ângulo, eu quero que o sistema me pergunte. A mesma coisa. Quero definir para joelho 45. O tipo de tubo será 6 metros. O tipo de luva será sempre simples. E assim sucessivamente. Esta opção ela já é pré-configurada quando você usa o software, mas você pode trocar a todo momento. Após ter feito esta configuração, no momento que você desenvolve o seu traçado, as conexões são lançadas de forma automática. Então, para cada tipo, é lançado de uma forma. Com esta configuração, você já pode iniciar o traçado automático da tubulação. Irei pular algumas opções de criação e vou direto para a tubulação automática. Bem, primeira opção, nós devemos escolher o tipo de fabricante, no caso a Tigre, é a única que desenvolve a parte de tubos, escolhendo água fria soldável na dimensão 25 milímetros. Então significa que eu quero transformar alguns trechos de tubo em 25 milímetros. Executo o comando tubulação automática e seleciono as linhas o qual eu quero que sejam pequenos tubos.
Outra coisa importante é ressaltar a cada, podemos dizer, a cada nó, né, ou trecho, você deve quebrar um pequeno pedaço de linha. Então, esta linha começa aqui e termina aqui. E esta aqui e termina aqui. Evite fazer linhas contínuas até o final, pois o sistema, a cada nó, coloca uma conexão. Feito isso, aqui está o resultado. O sistema coloca já a tubulação com a devida dimensão. E se caso você quiser trabalhar em modo de visualização melhor, vá em View, Visual Style. Irei colocar aqui, por exemplo, a opção Hidden. E aqui está o resultado. Também, se você quiser mudar o fundo da tela do AutoCAD de uma cor um pouco acinzentada para preto, vamos colocar aqui. Pode ser branco, um pouco mais escuro, não tem problema. E outro tipo de Visual Style, temos outros, mas você que define, vou colocar aqui a realista. E aqui está o resultado. Veja que neste pedaço, neste trecho, eu ainda não lancei, não desenvolvi o traçado. Recomendo que você evite trabalhar com a opção Shade ou Visual Style a todo momento e deixe um wireframe para ficar mais rápido, porque estamos trabalhando em 3D. Bem, primeiramente vou dar sequência neste pequeno pedaço, porém, eu quero fazer uma modificação. Você não é obrigado a usar o software a todo momento achando que aquilo é o correto. Então, vou selecionar este pequeno trecho de tubo, embora desenhe automaticamente. E a partir deste ponto para cá, eu quero colocar aqui uma bucha de redução de 25 para 20 milímetros. Como eu já desenhei uma conexão, eu posso pedir para o software continuar. Neste momento, você pode selecionar tubo, conexão ou equipamento. Então, irei selecionar a conexão. Veja que deste lado esquerdo, a tubulação está em amarelo. Quando for amarelo, significa que já foi feito. E toda vez que for na cor verde, é onde você pode traçar. Então, você puxa o mouse para este lado. Verifique na linha de comando do próprio AutoCAD algumas opções que você pode escolher. Sugerido, conexão, distância, equipamento, selecionar ou finalizar. Neste nosso caso, irei colocar uma conexão, que é a bucha de redução. Então, posso executar através de teclas de atalho, no caso a letra C. O sistema irá abrir as opções de Map Produtos do estilo referente à água fria soldável. Lembrando que estamos trabalhando apenas nesta linha. E aqui estão os tipos de produtos, conexões, na dimensão 25 milímetros ou 20. Então, eu encontro aqui a redução curta, 25 para 20. Ela já foi colocada automaticamente. Podemos confirmar com Enter e continuar desenhando até este trecho. Veja que se eu não tivesse uma linha auxiliar de eixo, seria importante eu arrastar e informar um comprimento ou uma distância. Mas como eu já tenho, apenas clico no endpoint, na extremidade final. O próximo passo é informar a nova conexão, que será um joelho 90 de 20 milímetros. Ao lançar este joelho, como estou subindo na posição vertical, irei colocar aqui a opção escolher e depois rotacionar, digitando a letra R. Veja que eu tenho aqui a opção rotacionar, irei colocar a letra R. E a rotação, no sentido anti-horário, colocarei menos 90 graus. Veja que a conexão agora está na posição correta. Vou subir até uma determinada distância. Essa distância ela pode também me referenciar onde eu vou desenhar, por exemplo, a opção do meu registro. Veja que estou desenhando o lado correspondente ao chuveiro e também posso desenhar o meu registro. Se por acaso durante alguma execução incorreta, você usar o ESC e cancelar, não se preocupe. Volte novamente na opção continuar, selecione a conexão e pode desenvolver automaticamente o seu projeto.
Veja que neste exemplo farei usando a opção distância e colocarei a distância aqui de 0,2, que corresponde a 20 centímetros com relação a este nível. Neste trecho, irei colocar agora uma outra conexão. Novamente, vamos aqui identificar a conexão e farei indicando o adaptador para registro. Irei colocar um registro de uma determinada linha da DOCOL. O registro já foi posicionado e podemos continuar. Novamente, irei colocar agora uma conexão específica. Então, para isso, vou aqui na linha DOCOL base e escolher um tipo de produto, que será o registro DOCOL base de meia polegada. Ele já coloca automaticamente e você pode usar a opção escolher para rotacionar. Caso ele não ficou na posição correta, né? Lembrando, quando você tentou lançar, no caso aqui eu tentei lançar mais uma vez sem querer, não tem problema. Volto aqui com a opção ESC e continuo. Vamos novamente repetir. Novamente continuar. Conexão. Vamos escolher aqui o mesmo registro. Pronto. Vou finalizar e agora sim posso rotacionar. Se você digitar duas vezes, ele vai lançar dois registros em sequência. Foi o que aconteceu. A rotação aqui será 90. Mesmo que você rotacionou errado, não se preocupe. Repita novamente, digite 180 para que ele fique na posição correta. Agora vamos dar sequência, lançando o outro adaptador. Novamente, conexão e escolha a linha correta soldável. Neste caso, ele lançou rotacionado para a posição errada, mas você pode usar a opção próximo para que ele fique na posição correta. Enter e podemos dar continuidade até a altura correta do nosso chuveiro. Neste caso, irei fazer a inclusão de um joelho roscável. Pode ser uma bucha de latão ou apenas rosca. E às vezes isso confunde. Normalmente o usuário costuma lançar até mesmo um joelho comum. Então, novamente, conexão. Vou localizar o tipo de produto. Irei lançar aqui uma bucha de latão. E mais uma vez uso a opção aqui, próximo, para rotacionar na posição correta e depois girar de acordo com a necessidade. O processo ele é sempre o mesmo. Veja que eu já rotacionei para a posição correta. E para obter os dimensionamentos de água fria ou quente, é importante colocar os equipamentos, que são as peças sanitárias. Caso você não coloque as peças sanitárias, o sistema não conseguirá simular, porque nem todos os elementos possuem as informações de pressão e vazão. Então, para isso, iremos usar agora a opção de equipamento. Tomando cuidado, não é mais conexão, é um equipamento. E o equipamento, neste caso, será apenas uma simbologia, um elemento simbólico de um chuveiro. Feito isso, vamos finalizar. E aqui está o resultado. Por mais que eu esteja desenvolvendo o projeto em isométrico ou em 3D, logicamente ele também já é utilizado para a planta baixa. E também você pode usar já o próprio AutoCAD para representar depois um detalhamento em uma determinada vista. Então você pode também continuar desenvolvendo as suas dimensões, você pode fazer cotas dentro desta vista. Se você quiser também copiar, usar o copy para trabalhar com uma vista diferenciada, não se preocupe, você está no AutoCAD e você que tem o poder de desenvolver o que você quiser. Então isso é comum, não se preocupe. Vamos aqui apagar e voltar aqui nas configurações originais. Darei sequência,
neste pequeno nó, desenvolvendo novamente o objeto para baixo. Então vamos aqui, água fria soldável 20 milímetros. Poderia ser outro tipo de linha, outro tipo de situação, até mesmo esgoto, mas neste momento apenas água fria. O importante é que vocês entendam o processo, não adianta desenvolver todo o projeto. Então, para aqueles que estão conhecendo a ferramenta, estão começando a trabalhar agora, eu recomendo não tentem entregar um projeto para amanhã utilizando este produto sem realmente entender e verificar as limitações e opções que podemos utilizar a todo momento. Ok? Vamos aqui continuar. Para continuar, podemos selecionar o tubo. Novamente, clico no término do tubo. E neste pedaço aqui, irei colocar uma conexão, que neste caso será um T. O T já foi lançado automaticamente. Caso você precise, digite a letra P de próximo, ou depois rotaciona de acordo com a necessidade. Então, neste caso, irei rotacionar a 180. Ok. Você pode continuar desenhando deste lado, na opção horizontal, ou você pode descer até o objeto na vertical. Você define até onde você quer chegar. Bem, farei uma simulação. Eu quero induzir que ele já desenhe no sentido vertical até aqui, ó, até o endpoint. Veja que já nesta opção, o sistema já consegue me desenhar na vertical, porque eu já tenho o endpoint, já tenho traçado. Então, a linha de eixo me facilita bastante. E neste trecho, eu vou colocar uma conexão, novamente. Será, no caso agora, um joelho 90 com rosca. E, por fim, novamente vou adotar o equipamento, que é a peça sanitária, no caso, a bacia sanitária. Ela é lançada também no modelo em 3D. Pronto. Ao lançar a bacia sanitária, ela já tem a opção também de você poder já desenhar um modelo de esgoto. Então, se caso você queira continuar o projeto de esgoto, usando o mesmo processo, apenas troque para esgoto série normal ou série reforçada, indicando a dimensão de 100 milímetros e quanto que irá descer. Então, você pode puxar o mouse, informar a distância e falar que você quer uma distância de 0,35. E automaticamente ele acaba criando esta dimensão. Então, usarei o ESC para que você possa enxergar e verificar as possibilidades. Bem, caso você queira colocar o adaptador, a saída, a luva para a saída da caixa, você tem essa biblioteca na Tigre, sem problemas. Tá? Mas como inicialmente vou desenvolver a parte de água fria, ficará mais fácil. Vou continuar o trecho para finalizar até o lavatório, então venho aqui em continuar. Você tem outras opções, você pode clicar em conexões, escolher a dimensão, no caso estou aqui em esgoto série normal, então vamos trocar novamente para água fria soldável. Então, em conexões, o sistema me dá aqui algumas opções. Então, vamos lá novamente. Eu posso lançar qualquer conexão que vai de 20 a 110, ou também utilizar este recurso. Basicamente é a mesma coisa. E no caso de equipamentos, eu posso lançar um equipamento em uma determinada distância antes de poder desenvolver até mesmo o projeto. Então você pode escolher aqui o tipo de equipamento. Ok? Fica de acordo com o critério de cada um. Apenas para que você entenda que você não é obrigado a desenvolver primeiro o traçado e depois a peça sanitária. Você pode lançar a peça sanitária e depois ligar os objetos até subir até o seu barrelete ou caixa d'água. Então vamos continuar, selecionando a conexão e puxo até uma posição. Veja que informando existe aqui opções, olha,
Não existem itens do diâmetro 20 milímetros na biblioteca, porque eu, sem querer, deixei em registros e válvulas. Não existem registros e válvulas de 20 milímetros em forma de tubulação. Então, eu tenho que arrumar, trocando para água fria soldável. Tudo que você tentar fazer, o software vai fazer uma checagem dizendo se é ou não aquilo correto. Vamos agora colocar uma conexão, que será um joelho, e posicionado na rotação de 90. Pronto. E por fim, clicando até aqui e lançando mais uma conexão que será com rosca. Vamos aqui escolher aqui com bucha de latão. E por fim, não esquecendo sempre que eu tenho que colocar um equipamento. Este equipamento será apenas um lavatório residencial simples. São bibliotecas comuns, nativas, para que você use livremente. Pronto. Existe uma exceção com relação ao lavatório e o vaso sanitário, que nós temos aqui as conexões para esgoto. Então, quando você definir esgoto série normal na dimensão de 40 milímetros, que é comum para o lavatório ou 100 para o vaso, você pode continuar selecionando a peça. Veja que o sistema ainda continua pedindo para que você possa desenhar a saída de esgoto na dimensão 40 milímetros. Então o processo é o mesmo. Então você vai puxar até uma certa distância. Eu também posso desenvolver no nível top. Então você vem, puxa até uma certa distância, clica e vai colocando as conexões manualmente. É claro que se eu tivesse o modelo desenhado já com a linha de eixo, ficaria mais fácil. Bem, agora antes de entrar na parte de cálculos do sistema de água fria, ok? Vou fazer algumas opções gráficas que você pode utilizar. O que eu mostrarei agora não quer dizer que é uma obrigação, uma condição que você define no seu projeto. A intenção é que você não mude aquilo que você já faz no AutoCAD. Então você continua usando as opções de detalhamento, de dimensão, cota, texto livremente, mas também o software pode te dar algumas opções de visibilidade. Então vamos conhecer as visibilidades no projeto. Nas opções do padrão da visibilidade, é aplicado para todos os componentes de CAD geral, para o software MAP hidráulica, AEC arquitetura e MAP elétrica, caso quem já adquiriu o produto MAP elétrica também pode usar o mesmo recurso. O mais importante para nós é o MAP CAD geral, no caso CAD geral, e o MAP hidráulica. Tá? Então você pode desenhar ou mostrar o diâmetro da tubulação, a inclinação da tubulação, principalmente para esgoto, embora eu não desenvolvi, a aprumada, trechos, cálculo hidráulico e elevações. São opções que você pode utilizar livremente. E no AutoCAD você tem algumas opções. Então eu quero representar a opção de réguas. O que seriam essas opções de réguas? São as indicações de fluxo. E cada indicação, cada tipo de categoria, você pode definir um tipo de layer. Então você terá vários layers a definir. Então, caso você queira adicionar um novo layer, tá? Faremos o seguinte. Como você está no AutoCAD e você pode desenvolver qualquer coisa, é só entrar no gerenciador de layer do AutoCAD, definir aqui uma opção aqui de fluxo, o nome chamado fluxo, na cor vermelha. Feito isso, você já montou o padrão, volta em visibilidade, vai à opção réguas e define já este padrão como sendo fluxo. Toda vez que você desenvolver o sentido de fluxo, ele já sai no layer correto.
Porém, cada estilo de texto ou estilo de objeto possui um padrão de visibilidade. Então, normalmente você tem a Standard Office Visible Text, que é uma opção do software, e uma anotação. Se eu usar a opção Office Visible Text e fechar esta tela, ele irá indicar o sentido de fluxo num tamanho bem pequeno. Então, cada extremo de opção de tubo possui a indicação de fluxo. Porém, a indicação ela não é automática. Existem trechos que você deve trocar, girar a direção manualmente. Ok? Primeiro vamos resolver o tamanho através de Text Style, criando um novo estilo, que é aqui em New, chamado fluxo. Isto vai ser aplicado ou pode ser aplicado para cada entidade no projeto. O fluxo deixarei aqui com altura de 1. Volto na visibilidade e defino aqui o estilo de texto como fluxo. Veja que o tamanho aumentou drasticamente e eu posso configurar agora de acordo com a minha necessidade. Vamos usar o Regen aqui. Ou, às vezes, é importante entrar e sair. Veja agora que eu tenho os sentidos indicados no meu projeto. Você pode ajustar o posicionamento se for o caso, apenas selecionando os grids e fazer a modificação. E também para trocar o sentido de fluxo, pelo menos em alguns trechos foi identificado que não está correto, veja como você pode obter isso. Vamos aqui em Have Direção, reverter a direção do fluxo. Selecione os tubos. Irei selecionar alguns deles no sentido incorreto. Confirmo com Enter. E agora o sistema já identifica de forma correta. Outra coisa que eu acabei não colocando aqui é um registro de gaveta, neste trecho. Lembrando, lógico, é importante ressaltar que quem define o projeto, quem desenvolve o projeto sou eu. Então, cada um dos senhores vai desenvolver da forma necessária. Como é um exercício, sem problemas, nós podemos aqui escolher um pequeno trecho para fazer o lançamento. Então, para isso, nós vamos até a opção. Pode ser biblioteca da TIG, registros e válvulas, na dimensão 25 milímetros. E podemos tanto escolher como conexões, para que o sistema mostre a listas de produtos. Podemos escolher aqui alguns modelos. Ou também podemos escolher de outra linha, de outro fabricante. Ok, existem vários modelos, porém irei utilizar aqui da própria Tigre. Neste momento, o software fará o download no mesmo momento, na hora, da biblioteca, para que você possa utilizar livremente. Bem, como estou utilizando aqui a própria nuvem e também fazendo a apresentação usando a internet, vou dar uma pausada no nosso serviço para que ele possa acelerar. Pronto. Aguarde mais alguns segundos para que o sistema apenas faça o download. Está um pouquinho lento.
E aí clicamos na tubulação e automaticamente o registro já é colocado. É claro que é apenas uma representação do registro, né, da posição dele. Ele, no AutoCAD não precisa ser o elemento realmente com a canopla, todas as opções necessárias para a ligação. O importante é que ele esteja presente para que ele possa ser futuramente quantificado. Caso você não use esse tipo de representação do sentido de fluxo, você pode usar setas convencionais no AutoCAD, algum texto, alguma informação ou blocos e desligar esta propriedade. Existem outras opções como cotas automáticas, textos rotacionados, modelo de desenho unifilar ou bifilar, fique à vontade. Você pode configurar e automaticamente o sistema já mostrará o modelo unifilar. Por isso é importante desligar o 3D. Vamos usar o Regen para que ele possa automaticamente mostrar este elemento. Tudo que você desenvolver com o próprio sistema, você pode gerar aqui um modelo esquemático. Outra coisa que também podemos obter é o diâmetro da tubulação. Veja que o diâmetro da tubulação ela já é posicionada de acordo com a posição da sua vista e também podemos mover a distância do texto, se você quiser modificar o posicionamento de cada um deles, mas neste momento não me agrada o seu tamanho, porque a visibilidade do diâmetro está usando aqui o mesmo padrão de texto. Então vamos criar um padrão de texto. E este padrão será o diâmetro. E este diâmetro eu quero no tamanho 0,2. Vamos deixar aqui os estilos, fechar, usar o Regen para atualizar. Porém, Alessandro, não é 0,2, é 0,02, se eu não me engano. Vamos aqui de novo, Regen. Vamos aqui atualizar novamente a tela. E o diâmetro já está atualizado automaticamente. Para mover, apenas selecione o objeto e você pode arrastar para onde você desejar. Existe também uma condição que você pode rotacionar a opção do texto de forma automática ou não. Para manter a horizontal é sempre melhor. Podemos aqui fazer a informação da indicação do trecho, das elevações, então cada um deles, quando você configura, ele vai desenvolvendo automaticamente. Com apenas uma única ressalva, né? Tome cuidado, porque cada um está num tamanho de visibilidade e isso pode afetar. Então, para cada estilo, você configura uma forma de representar. Antes de executar ou fazer qualquer coisa relacionada ao cálculo de checagem, é importante ressaltar que se você precisa informar alguma cota, alguma opção, você também pode desenvolver as dimensões do próprio AutoCAD. Então, se você quiser fazer uma cota linear, trabalhar aqui com posicionamento, desenvolver uma cota, é importante apenas ressaltar, configurar o tamanho da cota. Então, novamente, aqui em dimensão, você vem aqui na opção de Mesh Style e faz a configuração de acordo com a sua necessidade, porque cada template do próprio AutoCAD possui uma configuração. Se você já trabalha no seu template, isso já está pronto. Então, apenas a única coisa que você deve fazer é configurar dentro do software a unidade de projeto. Só isso. Tudo será automaticamente configurado. Bem, faremos agora a parte de dimensionamento, então com apenas uma única observação. Este pequeno trecho que está sobrando aqui em cima, eu vou remover, manter apenas a conexão. Tá? Esta conexão ela está em uma altura manométrica que chamaria aqui de, esta altura será no caso 2 metros. Ok? Então para isso vou executar aqui a opção chamada cálculo de água fria e quente.
O sistema aqui informa, selecione a conexão onde água fria ou quente entra no sistema. Então, suponhamos que está vindo do barrilete, clico nesta conexão. A pressão de partida do montante da caixa d'água, basicamente aqui, vou adotar como 2 metros de coluna d'água. Selecione o eixo correspondente à elevação do sistema, no caso será eixo Z, e se os equipamentos são utilizados simultaneamente. Então, neste modelo, neste projeto, não. Neste momento, o software faz a verificação, a validação de todos os trechos do projeto, indicando, de acordo com a norma, cada tipo de pressão encontrada no trecho. E a resultante disto é uma lista que você pode exportar para Excel. Então, vamos aqui exportar. Salvarei em cima deste arquivo mesmo. E depois irei abrir o arquivo para mostrar o resultado. Então, aqui está o arquivo final, com indicação dos trechos que podem ser representados no projeto, com todos os dados necessários. A soma do peso, diâmetro nominal. Veja que o diâmetro nominal, para cada tipo de trecho, realmente ele considerou sendo 25, 25, 20, 20, 20. Então, de acordo com o que foi desenhado, ele acabou adotando os valores de acordo com a norma e você pode ficar tranquilo e desenvolver o seu trabalho, o seu projeto. Tudo é analisado de acordo com a sua necessidade. Caso algum trecho ficou com informação de pressão negativa ou não atendeu, o sistema indicará para cada linha um aviso em vermelho e você deverá trocar os diâmetros referentes ou informar um novo valor da altura manométrica. Este arquivo ficará salvo a qualquer momento para consulta e você estará aqui já com o projeto realizado. Para desenvolver a lista de componentes, neste caso exemplo apenas para água fria, você pode desenvolver o seu projeto uma lista completa, incluindo água fria, água quente e esgoto, ou qualquer tipo de outro sistema, mas também você pode executar, através da aba Office Desk, o quantitativo isolado de cada trecho. Temos aqui o quantitativo padrão, que ele acaba buscando todas as bibliotecas de uma única vez, então você pode selecionar os itens, marcando todos os objetos, e ele coloca aqui tudo o que é necessário, quantidade de tubos por diâmetro e comprimento, conexões, registros de válvulas. Então, tudo é importante. Código do produto, código do software, tudo aqui pode ser quantificado. Mas também podemos fazer o quantitativo apenas de conexões de água fria e também conexões de tubos. Cada tubo possui aqui sua especificação de diâmetro e também o fator de quantidade em metros. Para fazer o lançamento, podemos apenas clicar em posicionar, clicando em qualquer posição da tela. Pronto, teve uma interrupção aqui no servidor. Ok. E aqui estará o resultado. O sistema usa aqui uma tabela do próprio AutoCAD, é um table do próprio AutoCAD, e você pode escalar, mudar o tamanho a todo momento. Não é uma tabela isolada, então ele já consegue utilizar este recurso. Ok. E também fazer o mesmo para as opções. Vamos aqui em quantitativo,
quantitativo de conexões de água fria. Você pode mudar o processo clicando em editar, definindo se você quer apenas conexões, ou seja, equipamentos, conexões ou tubos, e tudo pode ser modificado livremente. Você pode fazer uma lista apenas de conexões, conexões e tubos, conexões, tubos e equipamentos, e você filtra aquilo que é importante. Então, neste caso, apenas água fria. Vamos posicionar mais uma vez, clicar e depois fechar. E aqui está o resultado final. Nesta lista de material, acabei deixando de propósito o preview do bloco e ele fica mostrado na tela. E como é uma tabela do próprio AutoCAD, se você tiver dificuldades para poder usar ou ajustar cada slide, você pode clicar 2 vezes, desmarcar a opção Auto Fit e trocar a escala do bloco internamente. E ele fica num tamanho menor. Porém, isso é feito de forma automática. Se você não quiser representar a conexão, o quantitativo, você pode novamente acessar o quantitativo, conexões de água fria, editar, vai avançando até chegar no próximo objeto, que será pronto. Tivemos apenas um probleminha aqui de conexão. E aí você pode configurar o tamanho dos objetos, mais uma vez. Vamos aqui ajustar. Você pode configurar aqui os objetos em Office Desk quantitativo e desligar as opções bloco. Mas é importante manter o bloco como se fosse já um quantitativo, até mesmo com legenda. Ok? Bem, Gleison, temos algumas dúvidas com relação. Farei aqui a finalização fazendo o dimensionamento de algumas opções de caixa d'água, mostrando alguns recursos de cálculos isolados. Bom, de dúvida eu só tenho uma do Thiago. Ele tem um equipamento que você inseriu. Só ver aqui o nome. Vaso com caixa acoplada. Certo. Até mesmo antes dele completar, o Gleison, existe uma biblioteca do Office Desk hidráulica que ela passou por uma mudança. Ela existe uma opção de conector incorreta. Então o usuário não conseguia desenvolver a entrada de água fria de forma correta. Esta publicação ela já foi corrigida. Hoje ele pode já ter essa biblioteca corrigida. Tá? Então para isso ele vai dentro da Office Desk Explorer, localiza aqui a biblioteca Office Desk hidráulica, equipamentos. Então vai em Download Libraries, carregue, entre na biblioteca Tigre. Isso se for a Tigre, pode ser também outro fabricante, tá? E verifica aqui a opção Update, né, para que você possa fazer a atualização ou carregue
No caso não é nem Tigre, perdão, é Office Desk Hidráulica, ok? Ó. Então isso aqui passou por uma atualização. Então caso qualquer usuário tenha dificuldade em uma determinada peça sanitária com relação a conector, posicionamento ou ligação com o tubo, tenha certeza que a gente acaba criando sempre uma atualização, e é o que aconteceu com essa linha Office Desk Hidráulica. Ok? Estou me adiantando, mas eu nem sei se realmente é isso, ok? Bem, qualquer outra dúvida a gente vai fazer mais à frente, porém agora eu vou mostrar as opções de cálculo que podemos executar, independente do projeto. Tá? Uma coisa é você desenvolver o modelo 3D ou 2D, fazer o detalhamento com as ferramentas do software ou fazer de acordo com o próprio AutoCAD. A lista de material, é claro, você só vai obter com o sistema, com o software, mas caso você queira desenvolver qualquer outro tipo de detalhamento, é importante ressaltar que, de acordo com o modelo 3D, agora ficará mais fácil você obter os modelos, né, de acordo com a sua necessidade. Okay. Vamos mudar aqui novamente para o modelo paralelo, que é bem melhor. Ok. E agora eu farei aqui um exemplo, apenas uma exemplificação, um resumo de como é feito qualquer tipo de cálculo. Então hoje, para quem dimensiona cálculo de caixa d'água, pluviais, bomba, nada vai mudar, apenas uma rotina que você vai executar diretamente na ferramenta. Então aqui o exemplo para caixa d'água, você tem o que a gente realmente executa. Indireta sem bomba, indireta com bomba ou direta. Então no caso aqui, por exemplo, vamos para indireta sem bomba, usando aqui um reservatório. Podemos escolher aqui o consumo manual ou natureza do local. Então, você pode aqui especificar exatamente aquilo que a gente desenvolve usando alguns recursos, algumas planilhas, alguns documentos em si, ou também manual. Então, posso aqui colocar aqui população, no caso aqui 5 pessoas, consumo de dia, e aqui está o resultado. Depois, o percentual de armazenamento para distribuição direta com bomba. Caso você necessite, né, você pode trocar aqui o tempo de reserva. Então, aqui tem tempo de reserva para quem vai trabalhar com esse percentual. E se caso vai usar a reserva de incêndio. Okay? E a reserva também pode ser independente. Tudo que a gente já conhece está de acordo com uma tela, com cálculo. E qualquer coisa que você faça incorretamente ou exija colocar os valores, ele vai perguntar. Tá? Com isso, você pode finalizar ou exportar para um arquivo de Word ou de Excel. Então, novamente, aqui está o resultado. Vamos localizar onde isso foi salvo. Está aqui em documentos, exemplo banheiro. Então aqui está o modelo, o relatório, né, completo. E também posso desenvolver outro tipo. Então vamos voltar, indicar aqui um direto com bomba. Novamente o mesmo, as mesmas opções. Vou indicar aqui o tempo de reserva, 2 dias. E se existe reservatório de incêndio, quanto que eu vou deixar de reservatório de incêndio. Novamente exportando, salvarei com o mesmo nome. E mais uma vez abrindo todo o documento. Veja aqui o dimensionamento dos reservatórios, tá vendo? E o total. Nenhum segredo, nenhuma opção que vai interagir com o seu projeto já desenvolvido. A mesma coisa nós temos aqui para cálculos de águas pluviais, inclusive para aqueles que querem saber exatamente tela por tela, nós temos o treinamento isolado, vídeos isolados sobre cada situação no nosso portal de vídeos no YouTube. Então lá comenta cada item desse, que você vai configurando, inserindo, utilizando de acordo com a sua necessidade. Interessante que não tem nada a ver com o projeto executivo no AutoCAD, como é desenvolvido o projeto em CAD, mas apenas as opções que temos aqui. Então, tudo é feito de forma simples, através de telas específicas.
Aqui no caso bombas, né, cálculo de bomba de sucção, né, e recalque. E cada uma delas você vai utilizar aqui, exportar e vai colocar os itens que você trabalha. Então, caso você tenha que incluir um comprimento para perda de carga, né, os equipamentos e a quantidade que cada um vai usando, você pode inserir. E o sistema acaba dimensionando o cálculo de bombas. Basicamente é bem simples. A mesma coisa para filtro, fossa e sumidouro. Não vou me atentar muito, né, sobre cada item desse, porque existem algumas opções que elas são já bem conhecidas para todos que trabalham nesse segmento. Mas para aqueles que tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte e principalmente na parte de vídeos isolados comentados sobre os dimensionamentos. Ok? Mais alguma dúvida, Gleison? Estamos chegando ao final do treinamento. Com isso, a gente chega ao final. Obrigado pela participação e boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo fim de tarde. Boa tarde. Qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, por favor, entre em contato com o nosso departamento técnico. Obrigado pela presença. Até breve.